Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no Evangelho, ou melhor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, eu leio até o versículo 7. Paulo agora está em Éfeso. Na sua viagem missionária, ele já passou por várias cidades. A principal talvez tenha sido Atenas, depois passou pela cidade de Corinto, agora ele chega na cidade de Éfeso. Em Atos 19 conta essa história do que aconteceu com o apóstolo Paulo ali na cidade de Éfeso. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos orar? Deus nosso Pai, te agradecemos a tua palavra que está diante de nós e pedimos-te que venha o teu Espírito Santo sobre aqueles que ainda não têm. Pedimos-te que nos dês melhor entendimento e mais profundo entendimento da tua palavra. Pedimos-te assim para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Quero contar para vocês a história daquele dia em que fui pregar na Igreja Assembleia de Deus na cidade de Anápolis. Era carnaval e eu fui convidado para ser preletor do retiro espiritual da Igreja Assembleia de Deus, que se realizou no templo central da Assembleia de Deus de Anápolis. Eram umas 8 a 10 mil pessoas, mais ou menos. E eu fiquei muito impressionado, porque inclusive no domingo, quando o jornal da cidade foi publicado, saiu uma nota sobre o carnaval de rua em Goiás. E dizendo as várias cidades o que acontecia. E quando chegou em Anápolis, veio a seguinte nota: em Anápolis não há carnaval de rua, porque as pessoas estão reunidas nas igrejas em retiros espirituais. Eu achei bastante interessante a observação, e pelo menos na igreja onde eu estava parecia ser razoavelmente verdadeiro. Bastante gente em retiro espiritual no templo central da Assembleia de Deus em Anápolis. Mas o pastor que me hospedou com a sua amável família naquela ocasião, foi me buscar no aeroporto em Brasília. E entre Brasília e Anápolis, ali na estrada, tivemos uma boa conversa. E uma conversa muito interessante. Lá pelas tantas, ele virou-se para mim e disse assim, ele não me conhecia, acabara de me conhecer ali no aeroporto, eu também não conhecia. Muito prazer, muito prazer. E lá pelas tantas ele me pergunta: você é pastor de uma igreja batista? Falei, uma igreja batista. A sua igreja batista é filiada à Convenção Batista Brasileira? Falei, minha igreja é uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Aí ele disse: mas a sua igreja é renovada? Aí eu disse: no sentido que o irmão está falando, não. Aí ele disse: mas você já foi batizado com o Espírito Santo? E eu disse: no sentido que o irmão está falando, não.
mas você já falou em línguas estranhas. E eu disse, no sentido que o irmão está falando, não. Aí fez-se um silêncio. E eu falei para ele, o irmão se arrependeu de ter convidado um pastor batista para pregar no congresso da Assembleia de Deus? E ele disse, no sentido que o irmão está falando, não. Então, essa conversa, que não foi em português, foi num dialeto evangélico, essa conversa tratou desse tema tão importante que está sendo referido aqui em Atos 19, a saber, o batismo no Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo. E aquela conversa foi uma conversa entre um pastor batista e um pastor da Assembleia de Deus. Isto é, um pastor que estava e está inserido na tradição do protestantismo histórico ou tradicional, que é o meu caso, e um pastor inserido na tradição do protestantismo pentecostal, que era o caso dele, meu amigo, inclusive. E há uma diferença na maneira como os tradicionais, ou históricos, e os pentecostais compreendem esta experiência chamada batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo. Os nossos irmãos pentecostais acreditam que o batismo no com o Espírito Santo acontece depois da conversão. É uma experiência subsequente à conversão a Jesus Cristo. É chamada, inclusive, de segunda bênção. A primeira bênção é a salvação. A segunda bênção é o batismo no ou com o Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, ele vem necessariamente acompanhado do falar em línguas estranhas. Já nós, os cristãos históricos ou tradicionais, compreendemos que o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, acontece no momento da conversão e não necessariamente se faz acompanhar da experiência de falar em línguas estranhas. A grande questão é que esta experiência, chamada batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, ela é registrada no livro dos Atos dos Apóstolos em 4 ocasiões. Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19, onde nós estamos. Veja que no versículo de número 6 de Atos 19, quando Paulo impõe as mãos sobre aquelas pessoas da cidade de Éfeso, aquelas pessoas recebem o Espírito Santo, vem sobre elas o Espírito Santo, e elas começam a falar em línguas e a profetizar. Isso já havia acontecido em Atos 2, quando as pessoas estavam reunidas no cenáculo, e veio o Espírito Santo no dia do Pentecoste, e cada uma falou em línguas.